Esta conferência será gravada agora. Bom dia a todos. Acho que podemos começar, né? Conselheiro Anselmo, conselheira Raquel. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, okay. Conselheiro Rodrigo. Podemos começar sim. Por mim está tudo ok. Ok, então bora declarar aberta a sessão. Pois presidente, não? Só para lembrar o senhor que hoje nós temos duas atas. Ok. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Passo a palavra à coordenação de plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 12ª sessão ordinária da Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2020, às 10h02, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Reunidos os senhores conselheiros, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, onde o senhor conselheiro Anselmo Brito fez comentários e questionamentos referentes ao sistema da DTI do TCAL e publicação de pautas. Todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Não havendo ordem do dia, por problemas técnicos no sistema, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, em votação a ata, conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. O conselheiro Alberto se encontra? Eu não estou vendo ele aqui. Acabou de chegar. De acordo, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. De acordo, senhor presidente. Aprovada. Senhores, tem a segunda ata, não é isso, dona Lúcia? Eu vou fazer a leitura da segunda. Ata da 13ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Aí, Tribunal de Contas. 11, eu só vi 10 aí, e esse aqui também não tinha identificado ainda, esse aqui. Conselheiro Alberto. Conselheiro. Desculpe. Alberto, seu som está aberto. Ata da 13ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2020, às 10h17, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, onde reuniram-se os senhores conselheiros, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, onde a coordenação do plenário solicitou a dispensa da referida leitura devido ao afastamento de uma das servidoras por motivo de doença, ficando para ser lida na próxima sessão. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro Anselmo Brito solicitou à coordenadora do plenário uma resposta sobre a indagação a respeito de suas pautas, enviada no mês de maio para publicação, e até hoje não foram publicadas. Todo o pronunciamento transcrito na íntegra. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra.
Passando para a ordem do dia. Relatora, a conselheira substituta, Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. TC 374/2018, 8654/2018, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acórdão 313 a 316. TC 16567/2017, retirado de pauta. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 15.333/2017, adiado para a próxima sessão. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Está desligado, presidente. Não estou ouvindo não, senhor. Em discussão. Em votação, conselheira Selmo. De acordo, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. De acordo também, senhor presidente. Aprovada. Senhores, eu faculto a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu inicio os expedientes passando a palavra ao conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público junto à Corte, senhora conselheira substituta, eu trago, excelências, eu enviei hoje, eu acho que não é mais memorando, é ofício, a vossas excelências sobre a minha pauta de hoje, com relação àquilo que foi publicado, tentando seguir aquela nossa forma de não deixar a sessão muito monótona. Então, excelências, diante disso, eu estou trazendo hoje cerca de 7 processos de aposentadoria e de 3 processos de pensão por morte. Eu verifico, excelência, que, a rigor, em nenhum processo o presidente esteja impossibilitado de participar em função dos pareceres ministeriais. Assim, excelências, eu verificando, como verificou também todos os órgãos por onde passam esses processos, a correspondência dos atos concessórios com a legislação à época da concessão, eu trago o voto nesses 10 processos para que homologuemos, registremos esses atos concessórios na forma constitucional, ao tempo em que também promovemos a identificação dos órgãos de origem e também aos respectivos órgãos ou entes previdenciários, e com relação a estes últimos, quanto à possibilidade, inclusive, chamando a atenção, claro, de compensações financeiras previdenciárias a respeito. E, por derradeiro, também publicizar as decisões para o efeito jurídico correspectivo. Esses são os meus votos, senhor presidente. Senhor presidente, senhor membro do Ministério Público e senhores julgadores. Conselheiro Anselmo, se eu ouvi bem, não tem nenhum processo em que eu esteja impedido, não é isso? Não, excelência. Na verificação aqui, não constatamos nenhum dos 10. Ok. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, em todos esses processos relatados da pauta do conselheiro Anselmo, o Ministério Público emitiu parecer pela regularidade dos atos de aposentadoria e pensão e opinando pelo respectivo registro. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheiro Alberto. Com o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovados. Senhor presidente, excelência. Pois não.
Excelência, eu quero aproveitar para retirar de pauta 2 processos. O processo 6393 de 2017, que na nossa verificação constatamos ser da relatoria do conselheiro substituto Sérgio Maciel, e o processo 5369 de 2016, que também constatamos ser da relatoria do conselheiro substituto Alberto Pires. E essas são as razões de retirada de pauta desses processos, senhor presidente. Gostaria que ficasse registrado em ata. Obrigado. Feito o registro, Vossa Excelência continua com a palavra. Sem mais pauta para o dia de hoje, senhor presidente. Passo a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, Ministério Público, todos que nos assistem. Inicialmente, eu vou solicitar, senhor presidente, a retirada de pauta de um processo, porque ele, na nova pauta, no novo sistema, nós não tínhamos, né, ainda verificado como se incluía o nome do gestor, e, portanto, podendo haver um prejuízo para ele nesse caso, né, eu retiro de pauta. É o processo 9754 de 2019, né, uma representação do Ministério Público de Contas. O representado, o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza, ex-prefeito de Marechal Deodoro. Vou repautar para a próxima sessão, por favor, senhor presidente, né, porque pode haver prejuízo. E os demais processos, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, apesar deles não terem também, do mesmo defeito, não terem saído o nome dos gestores, são 11 processos de representação do Ministério Público, mas como se trata daquelas representações em relação às providências por conta da Covid-19 e que foi editado um ato que não há necessidade mais de ter essas representações nesta forma, não significa que não tenha o controle dos atos, da fiscalização sobre eles, e eu estou trazendo todos pelo arquivamento. Eu gostaria de saber se os senhores conselheiros e a senhora conselheira e o Ministério Público concordam com essa relatoria de hoje, apesar de não saírem os gestores na pauta, porque não haverá prejuízo. Gostaria de ouvi-los, por gentileza. Particularmente, eu não vejo prejuízo algum, conselheiro Alberto, perdão. Não, como é algo que não vai contrariar qualquer interesse juridicamente tutelado dos jurisdicionados, eu não vejo prejuízo nenhum a que a gente possa relatar na sessão de hoje, mas gostaria de ouvir os pares e também o Ministério Público de Contas. Excelência, eu, com a devida vênia, eu discordo do senhor, porque se temos uma regra única, pode ser que possa trazer, não sei se o termo correto seria prejuízo, mas se temos essa regra há muito tempo adotada, que não havendo a publicação do nome de de um dos interessados, assim como também dos advogados, eu acho que o processo não poderia ser relatado. Se há um problema de sistema, de novidade, se o problema aí é relativo aos sistemas que foram implantados de forma assodada, esses processos deveriam ser aí corrigidos depois vir a julgamento. É esse o meu entendimento, aplicando aquela regra que vale para todos os processos sem quaisquer distinções. Esse é o meu entendimento quanto ao assunto, senhor presidente. Agradeço. Uma pauta aí que eu... Conselheira Ana Raquel. Conselheiro. Doutor Rafael. Senhor conselheiro, senhor presidente, demais conselheiros, o Ministério Público entende que, nesse caso específico, acredito que pela exposição aí do conselheiro relator, as decisões serão no sentido de
perda do objeto e arquivamento da representação. Me parece que são decisões que não trazem prejuízo aos gestores, pelo contrário, põe fim aos processos sem qualquer responsabilização. Então, seguindo a regra, o princípio de que não existe nulidade na ausência de prejuízo às partes, não vejo maiores problemas para o julgamento desses processos na sessão de hoje, caso seja tomadas decisões nesse sentido, de não trazer prejuízos aos gestores. Então, esse é o nosso posicionamento. Ok, fica ao critério do relator, né? Eu particularmente não vejo qualquer prejuízo de ordem jurídica, né? Pelo princípio levantado pelo Ministério Público de Contas, né? De que não gerando prejuízo, não há por que se declarar nulidade, acaba se tornando um mero formalismo, uma mera formalidade. Então, fica a critério do relator. Então, senhor presidente, peço vênia ao conselheiro Anselmo e eu relatarei os processos, viu, tendo em vista esse posicionamento, viu, conselheiro? Então, são todos os processos que eu relatarei. Eu vou relatar inicialmente em lista e colocando também o município interessado com o respectivo gestor e ao final eu faço o relato e e o meu voto no sentido, tá certo? Porque são todos processos idênticos, né? Todos aqui em relação à representação da Covid. Então, o primeiro processo é o 2916/2020. O responsável é o município de Jaramataia e o gestor responsável é o senhor Jefferson Torres Barreto. O segundo processo é o 2915/2020. Unidade responsável, município de Major Isidoro, e a gestora, a senhora Maria Santana Maria Silva Campos. Processo 2912/2020, município de Minador do Negrão, o gestor, o senhor Gleison Cardoso. Processo 2926/2020, município de Batalha, gestora, a senhora Marina Tereza Sintra Dantas. Processo 2922/2020, município de Cacimbinhas, responsável, o senhor Hugo Vanderlei Caju. Processo 2920/2020, município de Craíbas, responsável, o senhor Ediel Barbosa Lima. Processo 2918/2020, município de Giraldo Ponciano, Davi Barros. Processo 2917/2020, município de Icaci, senhor Oliveira Piancó. Processo 2911/2020, município de Palmeira dos Índios, gestor, o senhor Júlio César da Silva. Processo 2906/2020, município de Traipu, senhor Silvino Cavalcante. E o processo 2919/2020, município de Estrela de Alagoas, e responsável, o gestor, o senhor Arlindo Garrote da Silva Neto. Representação, município de Estrela de Alagoas, supostas irregularidades, inobservância dos preceitos legais, edição do ato Covid número 1/2020, pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, perda de objeto, não conhecimento e arquivamento do feito. Trata-se de representação com pedido de tutela de urgência em caráter antecipado, formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, subscrita pelo Dr. Rafael Rodrigues de Alcântara, titular da Terceira Procuradoria de Contas, visando, resumidamente, instar o sistema de controle externo e o poder público municipal da cidade de Estrela de Alagoas, através do atual prefeito, o senhor Arlindo Garrote da Silva Neto, adotar imediatas medidas preventivas e proativas frente às adversidades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19,
Sendo assim, na peça enquadrativa, o parquet de contas enumera, em síntese, medidas a serem adotadas. A. Elaboração do Plano Municipal de Contingência de Enfrentamento à Covid. B. Orientar o gestor municipal acerca do procedimento a ser adotado em eventual declaração de calamidade pública nos termos do artigo 65 da ELRF, destacando os limites de sua aplicação. C. Garantir com prioridade absoluta que não faltem recursos para as despesas necessárias ao defrontamento da crise indispensáveis para a continuidade do funcionamento da máquina administrativa, devido ao possível risco de colapso das finanças públicas, sendo necessário um replanejamento orçamentário e financeiro para o exercício de 2020. D. Evitar a contratação e a execução de despesas públicas não prioritárias e não essenciais, que possam ser adiadas, suspensas ou descontinuadas. E. Assegurar a transparência pública das contratações emergenciais e da aplicação dos recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia, a fim de viabilizar a fiscalização institucional e o controle social desses dispêndios. E F. Instituir, no âmbito do TCE Alagoas, grupo de trabalho especial e com dedicação exclusiva para Desculpem, senhores, eu esqueci de colocar no silencioso. Instituir no âmbito do TCE Alagoas, grupo de trabalho especial e com dedicação exclusiva para conferir celeridade e efetividade das ações fiscalizatórias e pedagógicas relacionadas à gestão municipal de combate à crise de saúde pública do novo coronavírus. E ele elenca os motivos, né, pelos quais ele sugere os prazos, e todas, basicamente, essas sugestões foram atendidas no ato de número 1 de 2020. E, por esse motivo, admissibilidade eu não precisa, porque trata-se de representação do Ministério Público, né? E, por esses motivos, além também de uma interpretação da LIMBRE do artigo 22, eu voto no sentido de que seja recebida a representação, mas não conhecida por perda de objeto, haja vista o ato do número 1 de 2020 desta Corte, que sana as solicitações do Ministério Público. Determinar o seu arquivamento, intimar o parquet de contas do interior da decisão, caso Vossas Excelências concordem, e dar publicidade para o fins de direito. É com o meu voto, senhor presidente, em todos esses processos. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhores conselheiros, o Ministério Público concorda com o posicionamento do conselheiro relator em relação à perda do objeto. Representações todas tinham o objetivo de propor medidas aí proativas e preventivas, tanto no ponto de vista administrativo quanto fiscal, para preparar os municípios para o enfrentamento dessa grave crise que estamos vivenciando. Com a edição do ato número 2020, entendemos grande totalidade aí por redução. Doutor Rafael. Oi. Pois não? Seu vídeo e áudio estão travando, doutor. Está gerando certo prejuízo para sua manifestação. E agora? Está tudo bem? Melhorou. Certo. Então, sendo bem sucinto, concordo com a perda do objeto das representações, porque quase todas as medidas foram contempladas pelo ato número 1 de 2020 do Tribunal de Contas. É o posicionamento nosso. Coloco em discussão. Em votação, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, tendo em vista que eu entendo que não se trata de questão de nulidade em ato praticado dentro dos autos, mas da possibilidade de, inclusive, podermos trazer os autos a julgamento, eu fico na parte aqui processual da impossibilidade por faltar publicidade adequada aos processos julgados. Nesse sentido, eu entendo que nós não poderíamos julgar
tais processos. Obrigado, senhor presidente. Vou colocar em votação a preliminar levantada pelo conselheiro Anselmo de impossibilidade de julgamento em razão da ausência de publicação do nome do gestor no Diário Oficial. Eu, com a devida vênia, eu vou divergir da colocação do conselheiro Anselmo e colho o voto do conselheiro Alberto Pires. Eu também, presidente, eu divido pelos motivos já elencados, né, diz que não vejo prejuízo para a parte, e também ontem, na primeira Câmara, também relatei alguns processos da mesma natureza, e pelo mesmo motivo, por não haver prejuízo, e de outra relatoria. Então, eu também concordo com Vossa Excelência. Por maioria, a questão de ordem foi vencida, né, foi ultrapassada. Coloco em votação agora o mérito da demanda, né? Conselheiro Alberto pela perda do objeto, colho o voto do conselheiro Anselmo Brito quanto ao mérito da representação. Excelência, gostaria que ficasse registrado que meu voto foi vencido quanto à publicidade adequada, constasse na sessão. Quanto à questão de mérito e senso, eu entendo que talvez a questão aí da perda do objeto, quanto ao mérito, eu tenho uma outra ideia a respeito, quando se perde objeto, posso até interferir na questão da própria admissibilidade da peça, do processo, mas estou tendendo, neste momento, a acompanhar o relator quanto ao mérito, aí a questão de mérito, a perda do objeto, senhor presidente. Proclamo o resultado por unanimidade, acompanhando o relator, vencido o conselheiro Anselmo, quanto à questão de ordem, por ele levantada, de nulidade processual. Senhor presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Senhores, eu passo a palavra à conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, assim como o conselheiro Alberto, nós tivemos o mesmo problema. Na verdade, não foi problema, né? Foi um erro. Eu me sinto até um pouco frustrada, porque está difícil de manter um certo ritmo que a gente mantinha, de trazer processos, enfim. Mas não é falta de esforço da minha equipe, né, do nosso gabinete, não é desídia e nem é problema do sistema, é simplesmente essa fase de transição que a gente acha que está fazendo tudo certinho e de repente a gente comete um deslize, né? Então a gente fez a migração dos processos, mas não se atentou que tinha que recadastrar o interessado, os gestores, quando o processo já estivesse no ETCE. Então, pautamos o processo e esses nomes não foram. Então, eu vou retirar de pauta esses processos que eu pautei para hoje. São 5 aposentadorias e 2 representações. E já estamos fazendo esse cadastramento e na próxima sessão eu trarei esses processos para relatar, até porque não vai causar... aqueles processos que teriam menos problemas seriam as aposentadorias, não vai causar nenhum problema ou atraso. O processo que, de fato, seria importante que fosse relatado hoje, eu acho que sim, não tem condições de pautar ou de relatar sem a pauta com o nome dos interessados. Presidente, está sem o microfone. Feito o registro, então eu passo a relatar meu processo. Senhores, eu tenho um processo de representação. Na verdade, é uma comunicação de irregularidade que nos foi encaminhada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, gerando o processo TC de número 15.333/2017, que possui como
unidade gestora, o município de Canapi. Nossa, sempre foi sinônimo de segurança. Na verdade, possui como unidade gestora a Secretaria Municipal de Educação do município de Canapi e como gestora a senhora Janaína Tenório S. de Macedo. Eu estou trazendo um voto bem simples na linha do que eu venho decidindo ultimamente. Enfim, vou fazer a leitura aqui rapidamente do relatório do voto. Versam os autos sobre comunicação realizada pelo Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que o município de Canapi não preencheu as informações acerca de investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como de aplicação de verbas do Fundeb em remuneração do magistério no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, no caso o CIOP, de modo que todos os índices apurados em relação ao exercício de 2015 encontram-se, na verdade, se encontravam zerados naquela plataforma. Os autos foram remetidos ao gabinete da presidência, que proferiu o juízo de admissibilidade como forma de representação, nos termos do artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno da Corte. Os autos seguiram seu trâmite regimental, tramitando pelo Ministério Público de Contas, que também se manifestou pela admissibilidade da representação, por entender que restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelas normas regimentais. Em seguida, os autos vieram a este gabinete, esse é o relatório. Eu vou pedir vênia ao Ministério Público de Contas para ingressar rapidamente no mérito e passo ao final a palavra para que o Dr. Rafael possa se manifestar. Pois bem, da análise do documento que inaugura este processo, verifica-se que aquele possui cunho meramente informativo, apto a subsidiar a atividade de controle externo desempenhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, não se constituindo propriamente enquanto denúncia ou representação no âmbito desta Corte. Cabe assim esclarecer que o CIOP, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, foi instituído, na verdade, pela Lei 11.494/2007 e encontra-se regulamentado pela Portaria de número 006/2006 do Ministério da Educação. Este ato normativo preconiza em verbis, em seu artigo 2º, que o preenchimento completo e atualizado dos dados orçamentários relativos à educação é condição indispensável para a realização de transferência voluntária pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa é a condicionante estabelecida no artigo 2º da portaria número 006 de 2006 do MEC. No mesmo sentido, a portaria do MEC de número 844 de 2008 dispõe em seu artigo 3º que a partir de 1º de janeiro de 2009, o preenchimento completo e atualizado do CIOP pelos estados, Distrito Federal e municípios será condição para a celebração de convênios e termos de cooperação com o Ministério da Educação ou órgãos da administração indireta a ele vinculados. Insta a salientar que o caso em análise se trata de desobediência a normas de caráter interno corpóreos do Ministério da Educação, que implica em vedação à celebração de acordos no âmbito do mesmo órgão e de recebimento de transferências por aquele fundo. Logo, trata-se de matéria não inserida na competência desta Corte de Contas, uma vez que os mesmos órgãos integram a administração pública federal. Apesar disso, não resta descaracterizada a importância para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas de os entes federativos realizarem o devido preenchimento de dados no CIOP. E aí citamos o exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
que nessa linha proferiu recomendação aos seus jurisdicionados e um processo de controle externo lá deflagrado, a fim de que assim procedessem em observância aos termos da supracitada norma, por considerar que, abrem-se aspas, o Estado e os municípios devem ser alertados também sobre o seu dever de realizar o preenchimento completo e atualizado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP, nos termos da portaria de número 844/2008 do Ministério da Educação, sendo condição para a celebração de convênios e termos de cooperação com o referido Ministério e com órgãos da administração indireta a ele vinculados. Fecham-se aspas. O referido entendimento se justifica porque, apesar de um não preenchimento das informações no SIOP em violação à referida portaria não atrair a competência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, pode sim configurar indício de que o jurisdicionado estaria eventualmente descumprindo seu dever constitucional de aplicação dos percentuais mínimos de investimentos em educação, fato este que enseja o exercício de competência própria pelos tribunais de contas. Portanto, levando em consideração isso, realizou-se pesquisa sobre as prestações de contas do município de Canapi, na verdade, do Fundo Municipal de Educação, referente ao exercício de 2015, perante esta Igreja Corte de Contas, o que levou à constatação de que a mesma municipalidade se encontra adimplente em face desta Corte de Contas, no que se refere ao envio de sua prestação de contas, tendo sido protocolada no dia 30 de abril de 2015, gerado o processo TC 5088/2016, e o referido processo encontra-se atualmente na Diretoria de Fiscalização Municipal. Logo, não se pode considerar o fato comunicado como um indício de irregularidade, uma vez que, no âmbito desta Corte de Contas, as informações objeto da comunicação foram declaradas e serão devidamente analisadas e julgadas no bojo do supracitado processo de prestação de contas. Então, pelo exposto, eu estou apresentando o voto no sentido da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, reconhecendo a incompetência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para apurar violação às normas regulamentares daquele Fundo Nacional de Educação, apresentar recomendação pela necessidade de preenchimento fidedigno das informações contábeis do referido fundo no SIOP, determinar a anexação de cópia dos autos, presente comunicação de irregularidade, a prestação de contas do Fundo Municipal de Educação de Canapi, ao processo número 5088/2016, e determinar o arquivo, a publicação da presente decisão. Como eu estou votando, eu passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhores conselheiros, eu reitero o parecer do Ministério Público, que entendeu, nesse caso, diversamente do relator, que pela admissibilidade do processamento dessa denúncia, uma vez que está caracterizada a tese a infração à lei federal, que obriga os municípios a informar o SIOP. Diversamente, entendemos que essa obrigação está no escopo de atuação dos tribunais de contas, e aí existe também, nessa plataforma, o objetivo conferir transparência aos demais órgãos da administração pública e à sociedade da utilização, da aplicação dos recursos públicos na área da educação. E é uma obrigação estabelecida por lei federal, como tantas outras
que, quando descumpridas, obsta a transferência, a celebração de transferências voluntárias. Isso é, no mínimo, um prejuízo indireto ao município, que também está aí no escopo de atuação do Tribunal de Contas. Enfim, também acredito que a melhor oportunidade para analisar o mérito, até em alguns casos eu proponho isso, é o julgamento conjunto dessas representações junto com a prestação de contas, porque são informações e dados inerentes à análise das contas de governo. Porém, subsiste aí a competência do Tribunal de Contas por esse prejuízo da sanção que o município sofre, é uma obrigação decorrente de lei federal e nacional, em observância de obrigações também estão inseridas aí dentro da competência do Tribunal de Contas dos Estados. E outra questão também é a importância dos dados que são informados e publicados no CIOP. Inclusive, vários tribunais de contas aqui fazem um trabalho de cruzamento de dados para validação, inclusive, de informações na prestação de contas. Então, é mais do que uma obrigação inerente apenas à administração pública federal, mas atinge todos os entes federativos, inclusive fazendo o trabalho de controle externo do Estado e dos municípios. Então, nesse sentido, a gente entende que é uma irregularidade que deve ser apurada pelo Tribunal de Contas do Estado, e caso seja confirmado, o gestor está sujeito, sim, a sancionamento pelos Tribunais de Contas do Estado e do município. Esse é o nosso posicionamento. Perfeito, doutor Rafael. Vou colocar a matéria em discussão. Já que a matéria está em discussão, eu gostaria de esclarecer que ao Ministério Público que esses votos nessas comunicações de irregularidade são polêmicos da minha relatoria, até mesmo porque eu tenho um entendimento que o Tribunal de Contas precisa começar a inaugurar uma jurisprudência defensiva, né, melhorar seu filtro para negar conhecimento a determinadas comunicações de irregularidade que a gente sabe que não serão apuradas por motivos óbvios de sobrecarga da Diretoria de Fiscalização Municipal, né? Vários tribunais têm inaugurado uma jurisprudência defensiva nesse sentido, né? Considerando a sua incapacidade de fiscalizar tudo que chega no tribunal, né? Uma das razões também pelo arquivamento, doutor Rafael, seria, e pela necessidade de recomendação, seria que a principal sanção que nós podemos aplicar ao gestor, ela se insere no bojo da prestação de contas, e aí eu ressalto a relevância das informações, conforme mencionado por Vossa Excelência, elas são essenciais para cruzamento de informações, e caso não existam essas informações no momento da análise da prestação de contas, será analisado na prestação de contas, isso pode repercutir negativamente, e repercute negativamente na análise das contas, inclusive de gestão, perdão, melhor falando. Vejo, enfim, em outras oportunidades eu já ressaltei essa luta minha por estabelecermos um filtro mais rígido, já que os processos de representação, eles têm por objetivo a responsabilização, essencialmente, o processo de representação, ele tem uma garantia maior para o jurisdicionado, justamente porque almeja sancionar de uma outra forma, não com rejeição das contas, mas podendo repercutir, inclusive, no julgamento das contas. Então, seria com esse objetivo que eu tenho trazido votos nesse sentido. Não estou minimizando a importância de termos esse banco de dados e um banco de dados com informação fidedigna. Eu apenas estou
direcionando para um caminho que eu acho que traz mais celeridade, mais efetividade, que é justamente de comunicar nos autos da prestação de contas, do que abrir um processo de representação diante das inúmeras dificuldades, e a gente tem que trabalhar dentro de um cenário realista, né? É o primário da realidade. Não adianta a gente querer trabalhar com um cenário idealizado, que a gente não tem como concretizar. Então, por conta disso, eu estou mantendo o meu voto. Sei que o tema é polêmico, a matéria é polêmica, já está em discussão, mantenho em discussão. É encerrada a discussão, coloco em votação. Conselheiro Anselmo, como vota? Excelência, novamente dividindo Vossa Excelência com todo respeito, eu entendo que o não cumprimento da regra é um indício fortíssimo que o tribunal deve verificar, ainda mais porque pode e deve atuar de ofício. Tanto é assim, Excelência, que nós utilizamos os bancos de dados, por assim dizer, federais, para trabalharmos. Um exemplo maior disso é a própria emissão de alerta, que uma das plataformas do governo federal é utilizada para ver se o município cumpre ou não aquele percentual com gasto de pessoal. Uma outra coisa, Excelência, que eu diviso, e isso é sabido de todos, que a gente não pode fugir de nossas responsabilidades. E eu não falo pessoalmente, eu estou falando como órgão, como Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas tem uma atribuição, uma obrigação constitucional, não resta outra possibilidade que não as cumpra. A gente não pode ficar tirando essas responsabilidades do tribunal. Um exemplo, se este processo vai ser julgado junto com as prestações de contas, eu vou lembrar quantas prestações de contas de 5, 10, 15 ou até 20 anos temos por julgar. Essas representações vão esperar esse tempo todo para ser julgadas? É algo que a gente tem que realmente prestar atenção. Se há um problema com o Tribunal de Contas, esse problema ele tem que ser resolvido. Ele não tem que ser abrandado. Então, Excelência, não tem como eu não entender, por essas razões, e parcialmente pelas razões que o Ministério Público de Contas também alega, em receber essa representação e fazer os procedimentos de praxe para o tribunal, senhor presidente. É como voto. A conferência será gravada agora. Senhor presidente, Eu voto com... só complementando. Pois não, conselheira. Só complementando o que o conselheiro Anselmo falou, existe aí um descumprimento que na prestação de contas ele não vai poder ser processado, né, e sancionado pela própria natureza da prestação de contas e a natureza da decisão, né, que na verdade é opinativa, né? Então, eu concordo que simplesmente encaminhar essa informação para a prestação de contas deixa de o Tribunal de Contas cumprir com essa obrigação realmente de sancionar diante de um descumprimento, de uma irregularidade. Acho que o doutor Rafael falou com relação à importância para a transparência, não apenas para fins de dados para o Tribunal de Contas, mas também para a população, para a sociedade, né? Então, tem uma importância significativa, sim, essas informações de CIOPs, e, além disso que o conselheiro Anselmo falou, da dificuldade própria do Tribunal de Contas em fazer essas prestações chegarem a ponto de serem relatadas, né? Então, eu concordo com as posições aí, embora não votem, né? Só fazendo aí um... Bom, como a matéria ela voltou a ser rediscutida após o voto do conselheiro Anselmo, eu me sinto à vontade também para falar. Eu não estou minimizando a importância, tá? Isso que fique bem claro. O conselheiro
A conselheira Raquel falou da importância, o conselheiro Alberto falou da importância de termos essa informação. Concordo plenamente, não estou minimizando a importância das informações. As informações são extremamente importantes para o nosso cruzamento de dados. O que eu estou colocando em discussão é a efetividade da abertura de um processo de representação, né? Que a gente sabe que não vai ser apurado nunca, vai ser mais um processo que nós teremos sobrecarregando as atividades da Diretoria de Fiscalização Municipal, que já está muito deficitária. Estou invocando aqui o princípio da realidade, né? A gente precisa ser realista com o nosso controle. Lógico que nossa organização administrativa está muito carente e precisa muito ser aprimorada, tanto com recursos humanos como tecnológicos, mas a gente precisa ser realista, né, com o cenário atual do Tribunal de Contas, e essa efetividade nós conseguiríamos no processo de prestação de contas. Lembrando que não se trata de contas de governo, são contas de gestão realmente, né, em que há possibilidade de imputação de DEP, inclusive, a possibilidade de aplicação de sanções ao final daquele julgamento. A gente julga contas de gestão, né, do Fundo Municipal de Educação. Mas, enfim, a matéria está colocada para discussão, né? Já aconteceu isso anteriormente, né? E eu volto a colher, mas lembrando, mais uma vez, concordo com todos vocês, o motivo não é minimizar a importância dos dados contábeis do CIOB, é apenas a ineficácia, a inefetividade do processo de representação para apurar e trazer qualquer responsabilidade ao gestor, tá? Até mesmo porque... Pois não, conselheiro Anselmo? Eu vou só alertar, conselheiro, não, o senhor pode terminar e eu falo em seguida, o senhor pode acabar. Meu celular vai cair a bateria, eu tô colocando meu outro celular aqui, que eu quero participar, essa discussão é bem interessante. Deixa eu botar aqui. Vocês estão me ouvindo? Com a palavra, conselheira Anselmo. Senhor presidente, não é contrariando o seu entendimento, nem dos colegas, e claro que também não é um argumento jurídico, mas vamos ver a situação, a realidade nossa do tribunal. Tem uma representação, a questão da efetividade. Eu concordo com o senhor e acredito que a maioria de nós tem um sentimento de frustração quanto a isso. O tribunal não atua. O processo vai para uma prestação de contas. Não vou nem aqui entrar no aspecto técnico da coisa, seja de gestão, seja de governo. O tribunal também não atua. Excelência, vamos mais para cá, mais para frente, mais para a atualidade. O tribunal não atua fornecendo uma simples consulta de limites e despesa de pessoal para que os gabinetes possam trabalhar.
Vamos ainda um pouquinho mais para frente. O tribunal não atua em regramento próprio, recentemente aprovado a questão do Covid. Se continuarmos a fazer isso, daqui a pouco o tribunal vai ficar inativo, porque nós estamos aí livrando a cara do tribunal de cumprir, desculpe esse termo, eu vou trocar, estamos livrando, entenda como se não tivesse dito a cara do tribunal, desculpe, estamos aqui fazendo com que o tribunal ele simplesmente descumpra as suas missões legais, legal no sentido amplo, e eu não estou defendendo sofra... que descumpra missões constitucionais. Veja, eu estou apenas mostrando que a gente simplificam, certo? Que podem trazer essa efetividade que nós queremos, até mesmo porque o que Vossa Excelência quer, que todos os conselheiros querem, o que o Ministério Público quer, é que funcione, né? E a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E eu vejo que para fazer a nossa parte, do meu ponto de vista, a gente tem que contribuir, né? Tenho visto experiência em inúmeros outros tribunais, isso é devidamente comprovado que quem quer fiscalizar tudo não consegue fiscalizar nada, não é? É o nosso caso, nós queremos admitir tudo e não conseguimos fazer nada, né? A gente precisa melhorar nosso filtro, né? Esse filtro precisa ser mais realista, a gente precisa mudar essa realidade. Essa realidade não é mudada só pela presidente, só quem está é mudado por todos nós, por uma mudança de cultura, mudança de comportamento, uma simplificação de procedimentos. A gente precisa atingir o objetivo, que é responsabilizar o gestor que não forneceu essa informação ao CIOP. Concordo perfeitamente com Vossas Excelências. Agora, nós não podemos, não é? Porque nós temos a cultura, nós temos o costume de admitir esse processo como representação, né? Nós temos que estar abertos a pensar outros caminhos, Excelência. É isso que eu penso. Vossa Excelência está me ouvindo? Nossa, estou ouvindo. É isso que eu penso. Eu não tenho como fugir disso. Se ficarmos a fazer essas coisas, ver uma representação, olha, vamos garantir a efetividade de funcionamento do tribunal. O tribunal não recebe como representação, mesmo porque tem aí internamente um jeito mais cogente de instrução. Eu entendo. Eu também gostaria, até uma vez brinquei, poxa, tão bom se o tribunal pudesse fazer contratos de gestão com cada gabinete, para nós podermos dar entrada no processo e oferecer, como o senhor diz, a devida prestação, por assim dizer, jurisdicional, a tutela específica. Tão bom seria isso que talvez pudéssemos fazer tudo, mas mesmo querendo fazer tudo, mesmo tendo este ferramental maravilhoso que é o agir de ofício, que o judiciário não tem, a gente não pode fazer tudo, nós temos limitações. Então, o processo ele tem que entrar no tribunal, se há indícios, acredito, na minha concepção, tem que ser recebido, tem que ser equacionado internamente o funcionamento do tribunal, e muito disso, o senhor, mesmo querendo, como nós todos também querendo, não temos como agir francamente de forma efetiva para que isso funcione. Isso é da estrutura do tribunal, semelhante ou maior, mas é uma estrutura do tribunal que tem que funcionar. Claro, concordo, todos têm que dar o seu cadinho, tem que ter o seu comprometimento. Concordo com Vossa Excelência, mas nós não podemos ficar aí a todo tempo afirmando que não vamos fazer isso ou não vamos fazer aquilo, porque o tribunal é incapaz de fazer. Eu dei alguns exemplos. É uma representação, é prestação de contas, é simples pesquisa de despesa de pessoal que não é feita.
É simples atos do Covid, com toda a normatização de somente pesquisar, verificar os sites, não é feito. Se for pensar assim, nada mais no tribunal vai poder adentrar, porque o tribunal aparentemente é incapaz de fazer tudo. E qual é a solução para isso? Como um órgão público não funciona? Quando ele recebe aí alguns milhões e não dá aquela contraprestação mínima, razoável. Eu sou conselheiro, eu estou aí também, não estou fugindo da minha responsabilidade. Mas será que a gente não contribui com isso quando tenta passar a mão na cabeça do tribunal, numa linguagem bem simples, de fácil entendimento? Poxa, na representação, vindo ao caso, tem um indício fortíssimo que há uma obrigação, independente de quem seja o recurso, do município, da sua gestão, publicizar os seus gastos, não faz. Assim como outras coisas mais recentes que eu falei aqui. E ainda assim, por o tribunal não funcionar, vamos deixar de receber, vamos juntar isso numa prestação, ou numa fiscalização, ou numa auditoria. Quando vai acontecer? Quando vamos deliberar a respeito? A gente sabe que a possibilidade disso acontecer é muito remota. Podemos até vir deliberar, mas em espaço de tempo, eu não vou nem falar curto, mas em espaço de tempo razoável, se não for uma impossibilidade, é quase uma impossibilidade. Entenda, senhor presidente, eu não estou aqui contra-argumentando a Vossa Excelência, eu estou apenas expondo as constatações desse conselheiro, já com algum período aqui no Tribunal de Contas, e o senhor também, já também com algum período, o senhor é capaz de verificar exatamente as situações pela qual nós passamos e, reitero, vou repetir, a frustração que temos em não termos uma continuidade nas ações, nas obrigações, nas atribuições do Tribunal de Contas. Aqui eu não vou atribuir culpa a A, B ou C. Se tem culpado, acredito que todos nós somos, mas nós não podemos ficar a todo tempo em nome da impossibilidade, da incapacidade do tribunal diminuir, tentar até, de certa forma, livrar o tribunal das suas obrigações, por assim dizer, de um modo geral. São apenas constatações, eu não estou aqui querendo contra-argumentar. São várias constatações do gabinete do conselheiro Anselmo Brito. Então, onde eu vejo uma possibilidade que temos que fazer, nós não podemos ela fugir. Se estamos com alguma incapacidade, nós temos que buscar resolver para dar uma satisfação à sociedade. Obrigado, senhor presidente. Então, compreendo, conselheiro Anselmo. A ideia realmente é essa, é provocar discussão. O primeiro voto que eu levei ano passado, também eu acho que foi voto vencido, mas foi provocada a discussão. Né? Gostaria de lembrar também que, regimentalmente, inúmeros tribunais trazem critérios para a deflagração desses processos, como relevância, uma certa criticidade para deflagrar. Eu lembro o exemplo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que recebe por ano mais de 9.000 manifestações em sua ouvidoria, e eles não deflagram todos os processos de controle externo, mas eles têm um banco de dados para subsidiar a realização de auditorias específicas, né? Aquilo serve como informações que irão subsidiar o planejamento da auditoria anual. Enfim, eu acho que essas informações referentes ao CIOP deveriam se juntar a essas informações, a gente deveria ter um grande banco de dados para poder subsidiar o planejamento de nossas auditorias. Nós não temos
pernas, nenhum Tribunal de Contas no Brasil tem pernas para apurar tudo que chega, né? O nosso, em especial, as nossas carências são ainda muito maiores, né? Nós sabemos disso, né? E só me resta, caso venha a ser aprovado o voto divergente de Vossa Excelência, dar os pêsames ao processo, como eu já fiz inúmeras outras vezes, porque a gente sabe que esse processo vai morrer na diretoria de fiscalização municipal, não vai atingir o seu objetivo, não é? Que é justamente de responsabilização do gestor que foi omisso no envio da prestação das informações contábeis, né? E, enfim, eu acho que a discussão ela está encerrada. Eu vou colher o voto do conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu. Conselheiro Alberto, por gentileza, seu voto. Senhor presidente, há um bom tempo também, não só eu, né, quase todos os conselheiros e servidores, vem se debruçando sobre essas questões, né? E eu mesmo apresentei uma minuta, né, de resolução para a comissão do processo eletrônico, já fazer com algum conteúdo de filtros, né, com parâmetros para justamente orientar e evitar, digamos assim, o dispêndio de recursos de uma maneira geral do tribunal porque tem um dilema até que diz quem quer tudo não quer nada, entendeu? Não obstante, sejam todos importantes. Então, tem que se ter um filtro, um rastro. Então, por isso, eu acompanho Vossa Excelência neste voto, senhor presidente. Ok, então, proclamo o resultado por maioria de votos, vencido o conselheiro Anselmo Brito, no sentido de acolher o voto do relator. A gente está encaminhando recomendação, tá, conselheiro? Pois não, conselheiro? Presidente, Então, esta de ordem eu acho que o vencedor. Vossa Excelência foi o vencedor, eu creio. O conselheiro Alberto acompanhou Vossa Excelência. Sim, perdão, se eu me equivoquei, então. Por maioria, acompanhando o voto do relator, não é isso? Isso. Ok. Senhor presidente, Não, conselheiro. já encerrada a votação, eu queria acompanhar Vossa Excelência no voto de pesar, mas não no processo, no voto de pesar para o próprio Tribunal de Contas, não só o processo. Obrigado, senhores. Senhores, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Eu queria facultar a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão. Desejo para vocês um bom dia. Também, presidente. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores. Senhora. Bom dia a todos. Bom dia, Obrigado, bom dia. Até mais.